já está aqui no estúdio da Rádio Tupã, na rua Tacir Tupanciretã de Azevedo, no coração da cidade de Tupã. O Miguel vai em uma entrevista, então, com o secretário Ezequiel Sela, atualizando os dados da Covid-19 em nosso município de Tupanciretã. Miguel, com você, boa tarde. Boa tarde, Padilha. Boa tarde, ouvintes da Tupã. Boa tarde, ouvintes da 92.5 da Clube 1 FM, a Tupã nos 990 kHz no AM, nos 97.1 do FM, e todas as plataformas que essas emissoras mantêm, inclusive a live da Tupã, nesse instante estão levando essa informação para você. Nós temos os dados do boletim, o primeiro dessa semana, e que nos traz os seguintes números oficiais para Tupanciretã. 24 pacientes sintomáticos sendo monitorados com síndrome gripal. Aumentou bastante, nós tínhamos 17 na sexta-feira. 30 casos descartados pelo laboratório privado, mantendo os mesmos 30 de sexta-feira. Casos descartados por rede municipal, rede pública, aumentou 4, passou para 126. Casos suspeitos, mantém-se ainda 5 casos suspeitos, aguardando o resultado LACEN. Um óbito confirmado em Tupanciretã, 12 casos recuperados, um caso confirmado importado e 2 casos confirmados aqui de Tupanciretã. Aumentou um caso entre sexta-feira e hoje. Ao telefone, no contato, nós temos com o secretário Ezequiel Sela, que pode repercutir conosco esses dados, esses números que oficialmente Tupanciretã está divulgando nesse instante. Secretário Ezequiel, boa tarde, como é que está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Miguel, comunidade. Realmente, aqui temos um acréscimo de um caso. Os suspeitos aí saíram 2, entraram 2, né, 2 descartados aí que aumentou e 2 que entraram. Nós tivemos hoje no dia um teste rápido aí que foi positivado dentro do SF4, 2 testes rápidos negativados, também do SF4, 2 coletas de swab, né? Então aí completou as coletas e os remanejos foram feitos dentro da unidade do SF4. Perfeito. Bem, esses números, eles trazem os dados de Tupanciretã, com esses acréscimos que nós tivemos aí, mas como é que o senhor avalia ele nesse momento que estamos tendo um clima mais adverso? Esse aumento de síndromes gripais está dentro daquilo que os senhores esperavam? Assim, Miguel. Se nós vamos avaliar agora o cenário frente ao inverno, né, a entrada do frio aí, além do número de atendimentos dentro do SF4, o que nos preocupa também é que as pessoas acabam ficando em ambientes mais fechados e menos arejados. Automaticamente, se tem alguma coisa ali para circular, o vírus, alguma coisa, vai acabar circulando naquele ambiente fechado. Então isso nos preocupa, essa parte, né? E ao mesmo tempo também nos tranquiliza a parte que as pessoas acabam indo para casa um pouco mais cedo, né? Então são dois pontos importantes, um para ajudar e um para piorar, mas nós vamos balançando essa situação para tentar ver o que se sucede. Mas são os problemas que vêm com o inverno, ao mesmo tempo que vem os problemas e os benefícios, né? Mas é a realidade. Então, lembrando sempre, se puder, ambientes arejados aí ajudam a não propagação de vírus, enfim. Perfeito. Nós recebemos hoje um telefone aqui por parte da Secretaria de Imprensa e acabei de conversar agora há pouco com o prefeito, amanhã ele vai nos conceder uma entrevista. Existe um telefone que está disponibilizado 24 horas para as pessoas que queiram denunciar alguns casos de irregularidades ou de pessoas que estejam agindo de forma a colocar em risco a sociedade com relação ao Covid-19. Né? O telefone é o 5584 8429-0278. Eu vou repetir, 54-29-0278. Esse é um WhatsApp para as pessoas que queiram. Inclusive o prefeito nos confirmou que é 24 horas. Né, e chamou a atenção para as pessoas terem o cuidado de que o contato é exclusivamente para irregularidades, né, no cumprimento da legislação da pandemia do novo coronavírus. Né, inclusive ele chamou a atenção de que não é considerado aglomeração pessoas no convívio familiar, aquele grupo de pessoas que convivem num ambiente, né, e a fiscalização pede que o bom senso seja aplicado quando houver alguma situação suspeita, ou seja, se a pessoa suspeitar de alguma questão. Eu vou repetir o telefone, é 55-8429-0278. Mas, secretário, eu sei também que o senhor continua com a preocupação da questão da vacinação da gripe. O tempo está muito ruim para isso, né? E nós temos a previsão de que amanhã
o tempo deve continuar com chuva, talvez chuva até iguais ou mais expressivas que as de hoje, e isto, claro, dificulta um pouco o deslocamento das pessoas. E com amanhã haverá alguma possibilidade de alguma prorrogação ou dia 30 encerra a vacinação para os grupos de risco da gripe? Bom, inicialmente a campanha vacinal da gripe de 2020 até o dia 5 de junho. Foi estendida então até o dia 30, né? Devido à nossa média geral, não cabe mais extensão, porque nós chegamos a 99,72 de média geral, tá? Mas isso não quer dizer que todos os grupos tiveram um bom desempenho. Eu vou passar uns números agora, se tu me permite, Miguel. Por favor. Idosos, 112%, né? 112,7%, na verdade. Adultos, de 55 a 59 anos, 91%. Gestantes, 98%. Trabalhadores de saúde, 109%. Crianças, 82,08%. Então, crianças foi baixo, mas ao mesmo tempo outras categorias puxaram para cima, né? E aí totalizando a média geral de 99,72%. A gente fica, lógico, não se sente feliz em ter chega uma média alta sem ter contado com a presença maciça das crianças, né? Então, já está então o último dia, tá? E aí se abre aos públicos em geral na quarta-feira. Ah, tá? Sim. Essa era a minha pergunta agora. Já está definido, então. A partir de quarta-feira, abre para quem quiser a vacina. Exatamente. O que a gente recomenda agora, então? Tá? Quem não levou para fazer vacina de rotina, tá? Quem não levou para fazer a vacina da gripe era dos grupos prioritários, e não for até quarta-feira, a gente solicite que agora dê espaço às pessoas realmente que vão fazer, para evitar aglomerações, né? Então, quarta-feira inicia, a gente sabe que a procura inicial sempre é grande, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer tranquilizar também. Eu tenho um lote ali de quase 2.000 doses que a gente tem, então a gente acredita que mesmo assim vai ter uma grande procura, mas que as pessoas façam isso de uma forma ordenada, sem aglomerações, né? Para a gente conseguir fazer uma distribuição de vacina tranquila aí. Porque também a gente tem medo de que haja contágio nesse âmbito, né? Claro, sem dúvida. Os locais de vacinação a partir de quarta-feira permanecem os mesmos? Permanecem os mesmos, no posto da Marcial Terra, posto da Pedreira, e uma unidade central ali, no horário das 7 às 15 horas, né? Sem fechar o meio-dia. Perfeito. A gente está avaliando ainda, Miguel, não está certo, né, mas a gente está avaliando a possibilidade de fazer um drive-thru ali, né, de umas 300 doses, mais para o final. Tá? O final vai... Oi, desculpa. O final vai depender das doses ou já tem uma data estabelecida para quando encerra a vacinação? Não, das doses, depende das doses. Né? A gente quer sentir como é que é a resposta do drive-thru dentro da nossa comunidade, né? Tem outros municípios que aderiram desde o início. A gente não teve essa postura de fazer de forma mais abrangente o drive-thru, com medo de ser, mas assim, de estabelecer, ficar mais fácil só para quem tem veículo de estar acessando. Então a gente achou melhor não fazer naquele momento, né? Agora, como está chegando a um ponto, se no final não for esgotado, nós faremos daí para sentir como é que vai se dar esse movimento, como é que vai se dar esse fluxo, né? E se para outras campanhas a gente avalia será uma boa iniciativa ou não, né? Então, provavelmente no final da campanha a gente vai estar fazendo alguma coisa desse gênero. Perfeito. Voltando ao boletim de hoje, secretário, o que for possível o senhor nos passar de mais informações sobre esse caso que somou-se ao outro. Nós estávamos com um caso confirmado no município, mas a informação que nós tínhamos é que a pessoa estava bem, estava em casa, e foi acrescentado de mais um caso, né, que pela informação que a gente recebeu foi confirmado por um teste rápido no ESF4. O quadro clínico dessa pessoa e os dados que o senhor pode fornecer desse caso. Eu posso dizer que a pessoa está assintomática, a pessoa está bem, está em casa, né? A outra pessoa que está confirmada também está bem.
né? Nenhuma dessas pessoas precisou ser internada e nada do gênero. Então, um quadro de saúde bastante satisfatório. Ok, isso nos confirmamos aqui do município. Nós temos mais um confirmado importado e 5 suspeitos que aguardam um retorno e mais 24 pacientes com síndrome gripal sendo acompanhados, monitorados pelos senhores. Alguns desses casos têm quadro clínico delicado ou grave a ponto da pessoa estar internada ou estar em uma situação que possa obrigar a deslocar-se de Tupanciretã? Não, nenhum deles. Ok. Bom, a vacinação para as crianças é a partir de... a vacinação da gripe, os grupos prioritários começavam com 6 meses, né? Ia até crianças com menores de 6 anos, e depois ia para idosos, enfim. Né? Agora, a partir de quarta-feira, fica aberto em geral. Quer dizer, crianças a partir de 6 meses até pessoas de 80, 90 anos, enfim, qualquer pessoa pode ir a partir de quarta-feira, como o senhor comentou, dando preferência àquelas pessoas que não estavam nos grupos de risco. Mas, a partir dos 6 meses, pode-se ter a vacinação. Exatamente, assim. Então, a gente teve ali adultos de 55 a 59, né? Idosos acima de 60. Então, essas duas classes já foram confirmadas, já se encerraram. As gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, criança abaixo de 6 anos, então ficando na verdade ali de 6 anos a 55, né? Que ficou agora a brecha para a possível vacinação. Até pessoas que tinham necessidade por asma... Só um pouquinho, Ezequiel, que saiu do ar aqui, nós vamos ter que ver o que houve. Nós estávamos conversando com o secretário Ezequiel Ciala, uma queda de energia nos tirou do ar momentaneamente por alguns instantes, estamos retornando agora para prosseguir essa conversa. E o secretário, o senhor estava trazendo aí as informações com relação aos grupos de risco, né, as crianças, os idosos, os demais grupos que já foram vacinados, né? Exatamente. Vários grupos já foram contemplados nessa campanha, então agora se resumiu mais essa fase intermediária ali, de crianças acima de 6 anos, e adultos abaixo dos 55 anos. Né? Então a gente acredita que vai ser uma campanha tranquila, um final de campanha tranquilo. Então a gente só pede que as pessoas procurem de forma bem prática a unidade básica de saúde, evitando aglomerações, evitando horários de pico, que tem muita gente concentrada. Né? Então é a nossa solicitação aí para a gente conseguir finalizar bem essa campanha. Perfeito. Alguma suspeita de que forma foi o contágio da pessoa que foi confirmada com a Tupanciretã? Se ela foi um contágio de outra pessoa que já estava convivendo com ela, ou ela não sabe a origem da sua contaminação? Inicialmente a gente não está fazendo esse levantamento está ficando dentro da unidade básica, no rastreio dos casos, né? Até para a gente evitar alguma divulgação errada aí, que venha a evidenciar as pessoas envolvidas. Então a gente não tem essa prerrogativa, né? Até para preservar e justamente conseguir rastrear sempre com maior eficiência cada caso que se apresenta. Porque o nosso foco hoje é o rastreio. Né? Todos os casos que acontecem no nosso município, a nossa prerrogativa é rastrear o quanto antes e isolar. No momento que a gente faz isso, a gente evita surtos que possam estar acontecendo em locais, em casas, em entidades, enfim. Né? Então, a nossa prerrogativa é essa. Né? A gente teve muito enfrentamento no início da pandemia com a questão das redes sociais, às vezes criticando de forma maciça as pessoas que vinham a se contaminar e adentravam o município. Então, a gente está adotando algumas posturas de ser bem minimalista na informação dos dados, para evitar que se dissemine ou que se busque achar quem são as pessoas.
Perfeito. Secretário, novamente, muito obrigado pela sua informação, nos auxiliando a repercutir esses dados de Tupã-Siretã. Só recuperando, então, nós temos hoje, oficialmente, 24 pacientes sintomáticos sendo monitorados com síndrome gripal, 30 casos descartados por laboratório privado, 126 pela rede pública, 5 casos suspeitos, sendo aguardando seu resultado junto ao LACEN, um óbito confirmado em Tupã-Siretã, 12 casos recuperados, um caso confirmado importado e 2 casos confirmados no município de Tupã-Siretã, são os dados oficiais de hoje. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Miguel. Até a próxima. Um abraço, comunidade. São 17 horas com 42 minutos. Nós tivemos assim Ezequiel Sela, secretário municipal, repercutindo os dados do boletim epidemiológico desta tarde de segunda-feira, 29 de junho de 2020. Eu retorno então com Tupã Comunidade, Antônio César Padilha e o Júnior Iuses lá junto ao Top 92 da Clube 1 FM. Nós retornaremos a qualquer instante ou no boletim de amanhã com informações do Covid-19 na sua emissora. Ok, Miguel, obrigado. Agora são 17h43, está fechando a hora. Eu vou fazer um intervalo depois dessa atualização dos dados da Covid-19 e após o intervalo eu venho com o espaço outro dentro do programa Tupã Comunidade, que é o espaço do Ofertão. Temperatura 12 graus. Cooperar